Fala, minha turma, tudo bem com vocês? Galerinha, uma ótima segunda-feira de planejamento para nós, tá? Que tenhamos um dia tão bom, tão maravilhoso como foi o nosso domingo, como foi o nosso sábado, nossa crescente, graças a Deus, porque semana passada, por exemplo, retrasada no caso, né? Foi muito ruim, muitos resultados adversos, muita zebra, muito time que deveria marcar não marcando, muito time que em casa deveria vencer não venceu. Futebol é assim, tem essas oscilações, senão não existia derrota, né, para os times grandes. Mas faz parte. Então vamos seguir aqui nosso planejamento, que hoje também seja repleto de greens pra gente. Quem não tem cadastro família na Bet Nacional, tá? É só colocar a câmera aí no QR Code e você faz o cadastro e vamos fazer parte desse planejamento, certo? Família, iniciamos aqui com Galatasaray e Fenerbahçe. Clássico, né? O maior clássico da Turquia. Jogo muito difícil, onde temos o Galatasaray com 20 vitórias, 3 empates, 59 gols marcados. Por incrível que pareça, o Fenerbahçe, né, que é o time de Mourinho, é o time que tem mais gols no campeonato, né? Engraçado, né? Um time que é muito moldado da defesa. Tem o maior saldo de gols, mas tem 2 derrotas na competição. Então aqui é parada dura. É jogo difícil, é jogo entre as duas equipes podem sim, de alguma forma surpreender, tá? Então vamos entender aqui como encontrar uma cotaçãozinha mais justa, né, para esse jogo. Galatasaray Fenerbahçe, família, que é o seguinte, eu acredito que seja uma partida de gols, certo? Aqui é muito difícil você ir por resultado, mas tem alguns resultados aqui que para você colocar no bilhete ele faz sentido. Por exemplo, esse Galatasaray aqui com um gol de vantagem é interessante. Não vejo o Fener botando 2 gols de diferença fora de casa, né, no Galatasaray. Ainda mais que o ataque do Galatasaray é muito forte. Vai ser muito difícil que o Osimhen não marque gol, por exemplo. Muito difícil. Então é uma boa cotação, tá? Outra cotaçãozinha aqui interessante. Galatasaray com empate. Muito justo também. A 1,38 para esse empate do Galatasaray tá muito bom. Temos também essa cotação aqui que para mim ela é a melhor. De todas hoje ela é a melhor. Mas eu preciso pegar ela valorizada. Aqui seria uma cotação para pegar no ao vivo. A 1,45 eu não pego. Mas a 1,60 aqui se torna uma cotaçãozinha já interessante. Mas aí você precisa começar a assistir o jogo. Ver como está. Querendo ou não a questão do time em campo. Se o time está jogando com pressão. Se o jogo está lá e cá. Aí você sim tem valor você pegar essa cotaçãozinha aqui mais valorizada, tá? Eu acho muito provável que o Galatasaray marque gols. Muito provável. Então se você quiser também pegar alguma duplinha no ao vivo, você pode iniciar com esse gol do Galatasaray aqui. Mas você deixa a cotação subir um pouquinho, tá? E seria mais ou menos essas entradas aqui que eu tenho em vista como uma coisa boa. Ah, Felipe, eu quero um bilhete só, tá? Um bilhete só, então você vai arriscar aqui, ó. Galatasaray com empate anula 1,61. Certo? Porque já que o empate aqui do Galatasaray a nosso favor tem vantagem, aqui também, só que se ficar 0 a 0, né, vai anular. Mas é boa chance do Galatasaray também vencer essa partida dentro de casa, certo? Então esse empate no Galatasaray aqui é 1,61, tem muito valor. Beleza, família? Roma e Monza não tem muito por onde correr, né? Aqui é um jogo entre a Roma, ela tá tentando chegar aqui nessa zona onde está a Fiore. É uma das oportunidades que a Roma tem. A Roma vem numa crescente absurda, vencendo por 3 a 1 o Genoa, depois vencendo o Udinese, empatou com a Napoli, venceu o Venezia e venceu o Parma. Então a sequência da Roma é muito boa depois que Claudio Ranieri chegou. Se tornou um time forte. Dentro de casa também a Roma tem 4 derrotas, mas essas 4 derrotas não vieram agora. Vieram até sem Ranieri. Então é um time muito forte, muito confiável, um ataque de 24 gols. É sempre bom você observar se Dybala vai jogar. Sempre que a Roma entrar em campo, é interessante você observar a escalação e ver se Dybala vai jogar. Se Dybala não jogar, aí você já tem que ter um pouco de cautela e verificar as cotações no ao vivo. Dybala é o maestro, é o melhor jogador do time, é o que faz todas as jogadas, entendeu? Então é interessante você sempre observar isso, se ele vai ou não jogar. O Monza é o último colocado, ele tem 2 vitórias no campeonato. Essas 2 vitórias que o Monza tem, uma foi fora de casa e a outra foi em casa. É uma equipe que fora de casa, por exemplo, ó, é uma vitória, 4 empates, 7 derrotas, 11 gols marcados, 22 gols sofridos, tomou de 5 da Lazio, 2 do Genoa, 3 do Bologna, 2 a 1 do Parma e 2 a 1 do Lecce. Então não tenho nenhuma dúvida que para esse confronto aqui a Roma é favoritíssima. Então vamos observar aqui alguma coisa para a Roma.
Roma e Monza. Família, podemos sim ver aqui que a Roma é favorita. A 1,30 está uma cotação interessante para essa vitória. É melhor você pegar ela mais valorizada, tá? Deixando ao vivo pegar mais valorizada um pouquinho. É a melhor oportunidade para mim. Caso você queira colocar no bilhete, você pode tentar para a Roma vencer um dos tempos. A 1,18 também não tá ruim, porque provavelmente a Roma vença, entendeu? Então, seria mais ou menos as duas entradas. Ou Roma para vencer, você pega no ao vivo, ou para você colocar no bilhete a Roma para vencer uma das partes. Sevilha e Mallorca, aqui é um bom jogo, tá? O Mallorca é uma equipezinha chata, muito chata. Embora ela tenha 10 derrotas e 30 gols sofridos, ela é uma equipe que, ó, vamos observar aqui. Contra o Villarreal ela tomou 4. Contra o Betis ela perdeu de 1-0. Aí tomou 2 do Atlético de Madrid. Depois ela empatou com 1-1 com o Mallorca e ela venceu 3-1 Las Palmas. O que eu quero dizer com isso? O Mallorca, ele é uma equipe que defensivamente ele sempre foi muito forte, é uma equipe muito voltada à defesa. Porém, ultimamente ela vem sofrendo gols. Por exemplo, a defesa aqui do Sevilha, que é uma defesa que toma gol praticamente todo jogo, ela tem 34 gols, o Mallorca tem 30. Então, se você observar aqui, ó, fora de casa, por exemplo, são 11 jogos, 5 vitórias do Mallorca e 6 derrotas. O Mallorca nem empata fora de casa. Então, nesses últimos 5 jogos, ó, ele tomou gol do Las Palmas, ele perdeu para o Celta, tomou gol do Celta, ele não sofreu gol do Getafe, mas ele tomou gol do Villarreal e tomou gol do Atlético de Madrid. Então, essa é a chance do Sevilha conseguir marcar gol no Mallorca. Por quê? Vou explicar para vocês. Mesmo dentro de casa, o Sevilha não tem uma campanha tão boa, ó. Ele marcou gol contra o Sassuolo, marcou gol contra o Celta de Vigo, marcou gol contra o Valência, marcou gol contra o Espanhol e marcou gol contra o Barcelona. Então, nos últimos 5 jogos, o Sevilha vem marcando seu gol. O Sevilha também tem uma crescente. Se você observar aqui, ó, para o Mallorca, ele está tentando buscar essa classificaçãozinha aqui, essa posição aqui, ó, do raio. Um pontinho aqui para ele tem valor. Um ponto aqui para ele tem valor. Para o Sevilha, é interessante e necessário essa vitória. O Sevilha tem que apertar sem medo o Mallorca. Por quê? Porque, ó, se ele tem 31 pontos hoje, ele vence, ele pula para 34. Ele vai igualar a quantidade de jogos do Real Sociedad, por exemplo, que tem 34. Que tem 25, perdão. Todos os times aqui, ó, essa posição aqui do raio, com 35 pontos do Betis, 34 pontos do Real Sociedad. E agora, com a vitória do Sevilha, tá? Vamos colocar assim. Ele igualando 34 pontos, vai ficar com a mesma pontuação também do Mallorca. Então, esses times todos vão brigar por uma única posição, que é essa aqui do raio, para você se classificar para uma conferência. Entendeu? Então, é muito importante essa vitória para o Sevilha. Claro que se ela ainda quiser ter essa ambição de chegar em alguma zona de classificação para alguma liga europeia. Porque se ela também não tiver, qualquer pontuação aqui que o raio tiver, que o Mallorca tiver, vai afastar ainda mais o Sevilha dessa classificação, certo? Então, vamos observar aqui quais as melhores entradas para o Sevilha. Sevilha e Mallorca. Primeiro de todos, a que eu mais gosto, um golzinho do Sevilha, 1,29 aqui, tranquilão. Acho que é uma boa entrada, uma boa visão aqui, até para a gente tentar entender que o Sevilha precisa de ser resultado, ele precisa atacar, certo? Então, a 1,29 aqui para mim tem valor, essa entrada do Sevilha. O empate nulo do Sevilha também é arriscado, tá? É arriscado. Então, a gente pode sim tentar um empate Sevilha a 1,26. Você tem um risco maior aqui nessa entrada, tá? É um risco bem maior. Caso você queira fazer uma entrada mais segura ainda, você pode pegar essa daqui, ó. Pro Mallorca não tomar 2 gols de diferença, certo? Ele pode perder até de 1-0, mas 2 gols não. Então, a 1,25 aqui pro Mallorca também tem muito valor. Acho uma entrada boa, certo? Mas se você começar a assistir o jogo e perceber que o jogo está muito aberto, que os dois times estão lá e cá, batendo para cima e para baixo, você pode tentar pegar essa daqui valorizada. Pega esse 1,5 aqui a mais de uns 50, 55, 56, 1,60, você pega essa daqui, ó. Tá bom? 1,5 do Sevilha, ok? Vamos para o Sheffield e Leeds. Sheffield e Leeds é o seguinte, são os dois times que estão brigando de forma direta, tá? Para a Premier League. Eu não tenho nem o que falar para vocês do quanto é importantíssimo para esses times ficar na primeira divisão da Premier League. É a melhor liga do mundo, é a liga que tem mais dinheiro, é a liga que os times fazem de tudo para estar lá. Então vocês podem perceber que aqui, ó,
A quantidade de gols é absurda porque os times realmente entram de cabeça para tentar essa classificação, tá? É óbvio que aqui você pode ter uma classificação para Championship, você vai para playoff, tal, tudo bem. Mas aqui, ó, essas duas chavezinhas aqui do Leeds e do Sheffield, de pegar uma classificação direta para a Premier League, elas são importantíssimas. Então a diferença de um time para o outro são 2 pontos. Para o Sheffield é importante vencer, porque ele pula para 73, ele já se afasta um pouco aqui do Burnley, você tem que se afastar desse time de baixo. Para o Leeds, o empate tem valor, pois ele vai para 73 e ele fica com 5 pontos de diferença para o time aqui da parte de baixo, porque os únicos times que não jogaram foram os dois ainda. Então, família, aqui é o seguinte, para um time, né, existe uma importância maior de vitória, e para o outro time existe uma chance de você poder se agarrar ao empate. Então, vamos observar aqui Sheffield Leeds. Diante disso, tá? Sheffield com um gol é muito boa a entrada. Pois se o Leeds abrir 1 a 0, acho muito difícil que ele tente massacrar, botar 2, 3, acho muito difícil. Então o Sheffield com um gol ele tem valor. Temos que entender também como é o estilo de jogo dessas duas equipes. Bola parada absurda. O tempo inteiro bola parada, jogada dentro da área, principalmente o Leeds. É muitos escanteios que o Leeds consegue. É uma jogada já que é a chave desse time. O Sheffield é um time forte e também tenta muita bola parada. Então, uma entrada mais segura, Sheffield a 1,45 para você colocar no bilhete com um gol de vantagem. Você quer arriscar mais? Sheffield a 1,87 com empate. Porque como eu estou falando para vocês, o empate para o Leeds não é tão mal, não é ruim. Entendeu? Não é ruim. Então esse Leeds aqui a 1,87 tá muito bom com um empate, certo? Outra entrada também que pode ser interessante, o máximo necessário. O Sheffield precisa marcar um gol. Esse é o segredo do jogo. O Sheffield tem que marcar um gol, entende? Então se ele precisa marcar um gol para tentar uma vitória ou até se ele sair atrás, ele pegar um empate, ele tem que marcar um gol. Então a 1,48 para o Sheffield marcar aqui, eu vejo uma entrada de muito valor. Certo? É uma entrada boa, uma entrada de muito valor aqui, não é mais por dois times tão over como são essas duas equipes. Agora para finalizar, Argentinos Júnior e Rivadavia. Aqui eu preciso nem colocar a cotação lá, família. Busca um gol do Argentinos Júnior no ao vivo, aguarda, e busca um gol do Argentinos Júnior no ao vivo, ou aqui você pode colocar Argentinos Júnior com empate, certo? Vou explicar aqui por quê. É um time que está brigando pelas cabeças, time muito bom, o time não tem derrota, então quando o time não tem derrota, a gente sempre jogar com dupla chance tem valor. Então aqui não tem muito segredo, Argentinos Júnior com empate, certo? Ou você busca um gol do Argentinos Júnior no ao vivo. Beleza, família? Então, família, é esse nosso planejamento, 5 joguinhos tranquilo. Pra gente fazer nosso bilhetezinho e tentar o máximo de greens possível. Beleza? Tamo junto, família.